Nós vamos fazer uma revisão do que vocês estudaram o ano passado, tá? Esse primeiro PET é um PET de revisão. Eu já até enviei lá no grupo, não sei se vocês já baixaram, se já deram uma olhadinha, mas eu enviei lá no grupo, se quiser depois a gente envia novamente. Então, o que nós vamos falar agora é a respeito do iluminismo, né? Essa primeira aula de hoje é sobre o iluminismo. E na próxima aula nós vamos falar sobre o liberalismo. Tá? Então, o que é o iluminismo, né? Vamos aprender um pouquinho aí sobre iluminismo. As origens do iluminismo, tá? A gente vai aprender aqui o que é esse iluminismo, né? Por que se chegou ao iluminismo. Olha lá, o iluminismo foi um conjunto de ideias que... Vou pegar uma canetinha aqui. Errei aqui, peraí, pegar um marca-texto. O iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa, no século XVII, e se desenvolveu especialmente no século XVIII, o que ficou conhecido como século das luzes ou da ilustração. Tá? Então, o iluminismo é um conjunto de ideias, tá? Então, o iluminismo são pessoas, né, os iluministas foram pessoas que começaram a pensar um mundo diferente do que existia na Europa. A Europa ainda vivia naquele período medieval, naquele período do absolutismo, né, de que só o rei tinha poder, algumas partes ainda estavam na Idade Média. Então vão surgir esses pensadores na Europa, tá? Que vai mudar a forma de se ver o mundo, a forma de se fazer política, de se fazer economia, né? De fazer a movimentação econômica, né? Dos países, tudo isso, né? Essa nova visão vai aparecer com o iluminismo. Esse iluminismo, ele fica conhecido como sendo o século das luzes, ou da ilustração. Então, quando vocês ouvirem falar de século das luzes ou da ilustração, está se referindo a este período que é o iluminismo. Então, século das luzes, iluminismo. Ilustração, iluminismo. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França. Tá? Isso não quer dizer que não ocorreu em outros lugares. Ele começou na França, e da França difundiu-se, né, para outros lugares no mundo, influenciando independências aqui na América, revoltas, né, aqui no Brasil, a Conjuração Mineira, né, a Inconfidência Baiana, né, a Inconfidência Mineira, todas essas revoltas tiveram influência dos iluministas, tá? Influenciou a independência das 13 colônias, né? 13 colônias são os Estados Unidos hoje. Né? Os Estados Unidos começou através da formação das 13 colônias. Então, a independência dos Estados Unidos também foi influenciada pelo iluminismo. Tá? Então, aqui na América Latina, né, vários países tornaram-se independentes, o Brasil, tudo isso com ideais iluministas. Então, iluminismo. Quando a gente fala de iluminismo, nós estamos falando de um movimento intelectual. Tá? Então, iluminismo é um movimento intelectual. Iluministas são os filósofos, né, que desenvolveram essas ideias, né? São os filósofos que desenvolveram as ideias iluministas. Então, a origem do iluminismo. Né? A origem do iluminismo. Onde que foi? França. Tá? E a partir da França difundiu-se pela Europa e pelo resto, né, por boa parte do mundo aí. Quais eram essas condições, né, para o desenvolvimento do iluminismo? Né? Por que o iluminismo surgiu? O que ocorria no mundo naquele período que fez com que esses pensadores criassem novas ideias, né, criticassem as ideias que existiam, combatessem as ideias, né, e criassem uma nova visão para o mundo. Primeira, a ascensão econômica da burguesia.
Quando a gente estuda lá a Idade Média, né, nós estudamos lá o período feudal, nós vamos ver que vai surgir uma classe social, a burguesia, né, que eram os comerciantes, né, as pessoas que estavam ganhando dinheiro fazendo comércio. Eles iam morar lá nos burgos, né, e daí surgia a burguesia. Então, uma nova classe social surgiu, que foi a burguesia. E essa classe social começou a lutar para ter poder, porque antes quem tinha poder lá no período medieval, ou também no absolutismo, né, no antigo regime, que a gente chama de antigo regime, eram os reis, os nobres. E a burguesia era aquele grupo de pessoas que possuíam dinheiro. E essas pessoas queriam também participar da política, queriam também decidir o futuro, né, dos seus estados. Então, a ascensão da burguesia, né, vai criar condições para o desenvolvimento do iluminismo. Um outro fator, a revolução científica do século XVII, um movimento que mudou a visão do homem moderno ao utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Tudo o que acontecia no mundo existia uma explicação, né? Mas essa explicação era através da fé, da religião, era uma explicação através do sobrenatural, né? Tudo que ocorria era porque Deus queria. Então, esse grupo de iluministas, né, começaram um movimento, né, a chamada Revolução Científica, que vai alterar essa visão. Ao invés de as explicações serem feitas pela fé, as explicações passam a ser feitas pela razão, pela ciência. Tudo, né, todo fenômeno que ocorre, ele vai ter uma explicação científica para esse fenômeno, tá? E essa explicação, ela é baseada na razão e não na fé. Então, tudo se explica naturalmente e não pelo sobrenatural. Tudo se explica pela ciência e não pela religião. Tá certo? Então, vai haver essa inversão aí, né? Essa mudança de visão do homem moderno. Ele vai passar a usar a razão e a ciência para explicar fenômenos que antes eram explicados pela religião e pela fé. Então, isso é mais uma condição. A crise do antigo regime. Existia uma insatisfação, né, principalmente dessa classe burguesa que surgia, com o regime, com o antigo regime, né, com os governos absolutistas. Quem que são esses governos absolutistas, né? São os reis, tá? Então, os reis, eles vão começar a ser questionados, principalmente pelos iluministas. Com isso, então, esses pensadores iluministas criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza, do clero. O clero é a religião, né? Então, era uma classe privilegiada. A imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Essas práticas mercantilistas era o sistema com que o rei absolutista trabalhava a economia, né? Visava apenas o Estado. As pessoas trabalhavam e pagavam impostos para beneficiar estas outras classes, né? Como o rei, a nobreza, o clero. Então, essas práticas mercantilistas, né, em que o Estado estava acima do povo, né, que o Estado detinha todo o poder, começou a ser, né, combatido pelos iluministas. O contexto histórico, né, que surgiu o iluminismo. Desde a Idade Média, a visão teocêntrica, né, o que é visão teocêntrica? A visão de que Deus é o centro do mundo. Isso vai ser questionado pelos iluministas, né? Esse teocentrismo, né? O Deus ao centro. Para os iluministas, essa explicação de que Deus fazia tudo, né? Que tudo era porque Deus queria,
não existia, né? Que existia uma explicação científica para todos os fenômenos. Então, desde a Idade Média, a visão teocêntrica, marcada pelo misticismo religioso, dominava a Europa. Neste período, predominava o uso do pensamento escolástico, né? O pensamento da escola religiosa, né? De que tudo era explicado com o sobrenatural. Pensamento escolástico que buscava conciliar a fé e a razão. Então, os iluministas, eles lutam contra essa explicação pela fé. Tá? Os iluministas acreditam que tudo tem que ser explicado pela razão. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos absolutistas, o rei absolutista, como eu já falei, ele mandava sozinho, né? Ele tinha todos os poderes estavam concentrados nas mãos do rei, então ele podia fazer o que ele quisesse. Surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo, fundamentada na razão, tá? Então, gente, não esqueçam isso. Iluminismo, razão. O mundo físico, né, o nosso mundo, e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião. Tá vendo? Deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência, tá? Então, desde aquele período, né, do iluminismo, lá no século XVII, né, existe uma valorização da ciência. Tá? Nós temos que valorizar a ciência que promove os avanços. Então, era a valorização da ciência e da razão, da racionalidade, como forma de eliminar a ignorância. Tá? Então, a ciência e a racionalidade eliminam a ignorância. Tá? Então, se você não acredita na ciência, não acredita nas explicações da ciência, não acredita nas explicações da razão, né, para eles, né, para os iluministas, você estava dentro de uma ignorância. Tá? Então, ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Então, para os iluministas, você só conhece, né, os fenômenos através da ciência e da razão. Se você não utiliza dessas formas, você está dentro de uma ignorância. Então, é importante, ó, tá? Vamos prestar atenção, guardar bem isso aí. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Tá bom? Então, guardar bem essa frasezinha aí. É importante também, né, esclarecer, educar. Então, para os iluministas, a educação era muito importante, né? Você deveria buscar sempre o conhecimento. As novas ideias eram propagadas nas academias científicas de ensino, nos salões, nos clubes, nos cafés. Então, em todos os lugares se discutia esses novos ideais. Tá? Eles eram propagados, eles eram difundidos, as pessoas passavam a ter esse conhecimento, né? A saber dessas novas ideias. Além das descobertas no campo da ciência, falava-se sobre a arte, política, economia, questões sociais. Então, os iluministas, eles não falavam apenas sobre as explicações dos fenômenos naturais que ocorriam. Falavam da arte também, né, de política, de economia, de questões sociais. Lembrando que esses iluministas, na maior parte deles, eram pessoas de uma certa classe social mais elevada, né? Eles eram burgueses. Então, eles defendiam sempre os ideais burgueses. Tá? Poucas vezes e poucos iluministas
defendiam a população, né, o povo mais pobre. Alguns, sim. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais e revistas e livros. Então, vai ser um período que vão surgir livros para poder divulgar esses ideais iluministas. As pessoas vão começar a ter acesso aos ideais iluministas. Um importante veículo para divulgar o pensamento iluminista sobre a história, sobre a política, sobre a economia, sobre a arte, sobre a sociedade, foi a criação da enciclopédia. Tá? Alguns iluministas criaram uma enciclopédia, né? Não sei se vocês conhecem uma enciclopédia, pessoalmente, né? Na escola nós temos, né, lá a Barça e outras enciclopédias. Hoje em dia, né, com a informática, né, a enciclopédia em papel acabou deixando de existir. Mas, por exemplo, aquele Wikipedia, né, que muitas vezes nós pesquisamos nele, é uma enciclopédia. Tá? Lá a gente encontra ensinamentos, né, nós encontramos explicações para tudo que você precisar, né, lá no Wikipedia vai ter uma explicação. Então a enciclopédia é isso, tá? É uma coleção de livros onde se explica de tudo, né? Tem os verbetes, né, que a gente chama, as explicações para tudo que você imaginar. O que o iluminismo defendia? A igualdade jurídica, ou seja, todas as pessoas têm o mesmo direito e todas as pessoas devem ser tratadas igualmente perante as leis, né, perante a justiça. Então, a justiça não pode tratar uma pessoa de uma forma e outra de outra forma, independente da sua classe social, independente da sua religião. Todas as pessoas devem ser tratadas de uma única forma. Tolerância religiosa e filosófica. Todas as pessoas têm direito a ter a sua religião. Não podemos ser intolerantes em relação à religião, em relação à forma de se pensar, né, a filosofia das pessoas. Então, todo mundo tem um direito à religião, né, a seguir a sua religião ou não seguir nenhuma religião. Ninguém pode ter, né, ser segregado, né, ou ser intolerante ao outro porque ele não segue a mesma religião. Tá? Então, os iluministas defendiam essa tolerância religiosa. Defendiam a liberdade pessoal e social. Então, os iluministas, eles acreditavam que as pessoas deveriam ser livres, tá? Livres na sociedade. Direito à propriedade privada. Os iluministas também acreditavam que o direito à propriedade privada era sagrado, tá? As pessoas tinham direito a ter a sua propriedade privada, com exceção de Montesquieu, que vai questionar a propriedade privada. Defesa do contrato como mediador das relações sociais. Esses contratos aqui não quer dizer que seja contrato escrito, né? Mas nós fazemos um contrato com as pessoas, né? Com seus vizinhos, você tem um contrato com seus vizinhos. Qual que é o contrato? É não ficar cuidando da vida do vizinho, é não estragar alguma coisa da casa do vizinho, né? Você tem um contrato com a sua rua, você tem um contrato com a sociedade em que você vive, né? Você vive dentro de determinadas leis, né? Que mesmo não tendo lei escrita, né, você segue aquele consenso, né? Aquele contrato com a sociedade. Maior participação política da sociedade. Nessa época, como eu já havia falado, quem dominava a cena política era o rei, a igreja, a nobreza. Então, os iluministas defendiam que a população deveria ter uma participação política maior, que não deveria ser restrita apenas a alguns grupos sociais, né, algumas classes sociais, mas sim a toda a população.
e que o governo deveria ser representativo, ou seja, cada classe social, cada grupo social deveria ter o seu representante no governo. É daí que vai surgir a ideia, né, de se criar, né, se ter deputados, os deputados se candidatarem, as pessoas se candidatarem para defender determinadas situações que vão ajudar e colaborar com a sua classe social, né? O que o sistema, né, o que o iluminismo combatia? O absolutismo monárquico, né? Então combatia o poder centralizado na mão do rei, né? Combatia que o rei não poderia ser absoluto, né? Deveria seguir uma constituição, que o rei também deveria seguir uma lei, que não era só ele fazer o que bem queria. A intervenção do Estado na vida econômica. Então, os burgueses, né, os iluministas, defendiam que o Estado não deveria se intrometer na economia, que não deveria ocorrer o mercantilismo. É daí que vão começar a surgir as ideias capitalistas, né? Acabando com o mercantilismo, a saída do Estado da economia vai fazer com que surja, né, o capitalismo. Então, o capitalismo ele surge ali junto com o iluminismo, né? Junto aos pensadores iluministas. Nós vamos ver isso quando formos estudar o liberalismo. Eles combatiam também a tese do direito divino dos reis. O que era isso? As pessoas acreditavam que o rei ele tinha todo o poder, né, porque Deus concedeu a ele esse poder, que o rei era rei porque Deus queria que ele fosse rei, e tudo que ele fazia era abençoado por Deus. Então, os iluministas também combatiam essa tese, né, de que o rei não era divino, que Deus não escolhia o rei. A participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Então, os iluministas também combatiam, né, a igreja participar de decisões públicas, né, de participar da política, por exemplo. Então, para os iluministas, a igreja deveria se afastar da vida pública, né, da vida política. Principais pensadores iluministas. Nós temos aqui, Voltaire, né? Vocês vão ver que a maioria aqui que nós vamos estudar são franceses, né? Apenas um ali que vai aparecer que é inglês. O que Voltaire falava, né? O que Voltaire defendia? Voltaire defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Então, aquilo que nós já falamos, né? Ele criticava a igreja e o absolutismo, propondo participação da burguesia esclarecida no governo. Está vendo? Então, Voltaire, ele já pedia espaço para os burgueses, tá? Para os burgueses participarem do governo, para os burgueses participarem da política. Vamos ver o outro. Rousseau, né? Um outro francês também, pensador iluminista. Ele escreveu algumas obras, tá? As obras, entre elas, Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Para Rousseau, ele criticava a propriedade privada, tá? Então, para Rousseau, a propriedade privada, né, é o grande mal da sociedade, né? É a raiz das infelicidades do homem. Tá? Então, para Rousseau, né, ele criticou aí a propriedade privada. O Contrato Social, uma outra obra de Rousseau, defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade para todas as pessoas, né? Foi aquilo que a gente falou, né? Todas as pessoas devem ser tratadas diante da justiça igualmente. Montesquieu era um outro pensador, né, francês iluminista. Era contra o absolutismo, né? Todos eles eram contra o absolutismo, forma de governo que concentrava todo o poder nas mãos do rei. Ele afirmava que somente o poder podia limitar o poder.
Então, ele acreditava que as leis, né, deveriam limitar o poder do rei. Tá? Então, lei limita o poder do rei. Criticava a interferência política da igreja, né, do clero. Então, ele achava que a igreja não deveria participar da política. Defendia aspectos democráticos de governo e respeito às leis. Nós falamos isso. Em sua obra, O Espírito das Leis, ele criou a divisão dos poderes. Hoje em dia, nós utilizamos, para vocês terem ideia, até hoje, ainda utilizamos a ideia do Montesquieu, que ocorreu lá em 1600 e alguma coisa, 1700. Tá? O que era a ideia dele? Dividir o poder em três. O poder legislativo, que nós temos hoje, não é isso? Que é representado pelos vereadores. O poder executivo, né? Legislativo é vereador, deputado, senador, né? O poder executivo, que é representado pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente. E o poder judiciário, que é representado pelo juiz aqui da primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, essa forma de divisão do poder que nós usamos hoje foi criada por Montesquieu, tá? Lá no Iluminismo. O último aqui, John Locke, né, que já era inglês, ele criou a teoria condenou, né, e criticou a teoria do direito divino dos reis, combateu também o absolutismo. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Então, a população é soberana, né? A decisão da população é soberana. E o Estado tem que seguir o que a população quer. Admitia sua supremacia, mas este deveria respeitar as leis natural e civil. Então, poderia haver o rei, mas deveria respeitar as leis. E que o povo poderia tirar o rei do poder, poderia destituí-lo. Defendeu a separação entre igreja e Estado, né? Aquilo que a gente falou do Estado laico, né? O Estado tem que ser laico, ele não pode ter uma religião. Acreditava que a mente de uma pessoa, ao nascer, era uma tábua rasa. Tá? Então, todo mundo nascia igual. Né? Aos poucos que essa pessoa ia adquirindo os conhecimentos e cada um teria esse conhecimento conforme as suas experiências, né? Então, as suas experiências vão trazer para aquela pessoa o seu conhecimento e a sua personalidade. Então, John Locke, né, combateu o absolutismo, a separação da igreja do Estado, né? A igreja não deveria participar das políticas. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre o liberalismo, tá? Essa nova teoria econômica.